É com grande alegria hoje, no dia 14 de agosto, celebramos hoje a festa litúrgica de São Maximiliano Kolbe. Em agosto de 1941, um padre franciscano rezava o rosário e atendia confissões numa das celas de Auschwitz, o terrível campo de concentração nazista, onde milhões de judeus foram vítimas da solução final durante a Segunda Guerra. Ele e outros 8 prisioneiros morreriam em outros poucos dias. Todavia, a morte desse sacerdote católico deixava para a história um valente testemunho de santidade, como cumprimento de uma antiga promessa. De fato, a vida de São Maximiliano Kolbe foi duplamente coroada com as palmas da pureza e do martírio. Com 13 anos de idade, ele ingressou no seminário dos frades menores conventuais franciscanos e ali aprenderia as lições fundamentais para o exercício de sua vocação: a castidade, a pobreza e a obediência. Esses 3 conselhos evangélicos forjariam a sua alma a ponto de formá-lo como um verdadeiro cavaleiro de Deus, disposto a empunhar todas as armas necessárias para debelar os erros do pecado e conquistar o prêmio do céu. Neste interim, a Virgem Maria seria o seu refúgio e a inspiração. Duas Coroas mostram o desenvolvimento dessa luta, trazendo informações importantíssimas para a compreensão de nosso personagem, como também uma mensagem clara sobre a sorte da Igreja e dos cristãos nos tempos atuais. Quem não estiver ao lado de Maria Santíssima, muito bem enraizado no dogma da fé, na prática das virtudes, na frequência aos sacramentos, não resistirá às investidas da serpente e aos ataques vorazes de seus sequiazes. Só por isso não vale a pena conferir o filme. Não se trata de simples entretenimento ou diversão pueril com 12 cavaleiros de pirotécnicas e sensualismo pagão. Embora não seja uma grande produção cinematográfica, Duas Coroas repete aquelas palavras de vida eterna que são a razão de ser de toda pessoa humana. E é isso que importa, isso é o que verdadeiramente importa. Maximiliano Kolbe pensava justamente assim, e conforme os vários depoimentos do filme, via que o uso da mídia deveria ser destinado, sobretudo, à pregação do Evangelho. Aliás, ele se propôs a criar um jornal para a formação dos católicos, logo depois de ter visto o horror e escândalo uma marcha maçônica na Praça de São Pedro, por ocasião do bicentenário da seita secreta em 1917. Nessa manifestação, os maçons empunhavam cartazes com as inscrições: Satanás deve reinar no Vaticano, o Papa será seu escravo. Como revelaria mais tarde o historiador Michel Hessemann em Arquivos Secretos do Vaticano, a maçonaria realmente tramava por aqueles anos a queda das últimas monarquias e o total aniquilamento da religião católica. Para impedir tais planos diabólicos, São Maximiliano fundou a Milícia da Imaculada, abriu uma gráfica e mandou a imprimir várias edições de um jornal dedicado a Nossa Senhora, que explicava a fé católica com clareza. O diretor teve o cuidado de colocar esses dados no filme, mostrando como o santo precisou enfrentar a desconfiança e a incompreensão dos próprios correligionários, a fim de defender a causa de Cristo. Apesar disso, a providência divina o acompanhou, levando seu apostolado até o Japão em 1930, onde pôde exercer um fecundo trabalho apostólico na cidade de Nagasaki, cuja tragédia da bomba atômica ele havia previsto com alguns anos de antecedência. Em 1939, porém, Maximiliano teve de retornar à Polônia para cumprir uma nova missão. A esse respeito, o filme Duas Coroas propõe uma leitura sobrenatural. Explica-se que os esforços apostólicos do Cavaleiro da Imaculada não se dissiparão após o retorno do Japão, mas teriam um grande desfecho da configuração a Cristo. Depois de ter contemplado o sofrimento de Nosso Senhor em seus irmãos japoneses, ele mesmo viria a experimentar tal dor, para ratificar na própria carne o que ele publicava em seus jornais quando acabou preso em Auschwitz,
o santo foi capaz de transmitir amor e experiência aos prisioneiros, transformando sua cela no verdadeiro oratório. Bom, nesse sentido, vale lembrar as palavras com quais São João Paulo II descreveu esse sacrifício. Maxiliano não morreu, mas deu a vida pelo irmão. Em Duas Coroas, o espectador pode vislumbrar em que circunstâncias misteriosas e sem dúvida abençoadas aconteceu o coroamento do intrépido homem que foi digno de receber a glória do martírio. Maxiliano venceu corajosamente as hortes infernais e de modo admirável perdura na Igreja e no mundo o fruto desta morte heróica. O regime nazista findou como uma página negra da história, ao passo que o martírio de São Maxiliano se tornou um sinal de vitória. Definitivamente, Duas Coroas é um documentário para ser visto por todos os católicos, sobretudo nesses últimos tempos. Embora estejamos a mais de um século de distância das terríveis tribulações que se abateram sobre a Europa e toda a Igreja Católica no início do século XX, os seus protagonistas ainda estão entre nós e com as mesmas sanha anticristã de outrora. Por isso, o modelo virtuoso de São Maxiliano Kolbe deve nos levar para a fronte da guerra com os estardes da cruz e do rosário, em defesa da Igreja e de nosso Cristo Rei. Amém.